Fala pessoal, boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre a situação que está acontecendo ali da África do Sul e Estados Unidos. Hoje, como teve a reunião presidencial entre os Estados Unidos e a África do Sul, talvez seja interessante trazer algo para se refletir. A gente precisa analisar um pouco historicamente aquilo que está acontecendo, então eu vou fazer isso de uma maneira bem superficial aqui para vocês entenderem. Começa ali com o Apartheid. Foi uma estrutura governamental que existiu de 1948 a 1994. Era um movimento de dominação racial e tinha toda uma separação de toda a estrutura social entre negros e brancos na África do Sul. Isso foi terrível. E em 1994, com o Nelson Mandela, basicamente acabou essa estrutura de governo. Fique claro. Nessa época, a África do Sul virou uma república parlamentarista. Isso significa que o presidente é eleito com o parlamento, não é por voto direto. O partido que tem maioria na Assembleia vai eleger o presidente do país. Depois do fim do apartheid, com essa mudança de governo, ainda assim ficou um monte de problema para ser resolvido, porque nada se resolve de uma hora para outra. O acúmulo de riqueza da minoria branca, a necessidade de integrar os bairros que eram separados, integração urbana, alto índice de desemprego, infraestrutura deficitária e a tensão social racial. Um outro problema que existe na África do Sul da época até hoje é a corrupção que há no país. Quem organiza a sociedade é o governo, e ele teve 31 anos para começar a fazer agir as suas políticas para reestruturar essa sociedade que estava com diversos problemas. Só que no momento em que quem estrutura a sociedade é também quem está envolvido em inúmeros tipos de corrupção, tudo acaba falhando. Desde 1994, o governo lá é soberano. Esses são problemas internos da África do Sul, compreendem? Uma pessoa que nasceu em 1994, hoje ela tem os seus 31 anos. Com 10 anos em 2004, ela já estava inserida na escola da África do Sul. Em 2014, com 20 anos, ela já vai estar inserida dentro da sociedade, vai estar lá buscando seu emprego, vai estar tentando se integrar. Essa pessoa, ela não faz mais parte do apartheid, ela nunca fez parte do apartheid. 31 anos para um governo resolver certos problemas é até bastante tempo. Para alguns vão dizer que é pouco tempo, porque são só 31 anos. Ao mesmo tempo, é o tempo de uma geração nova. Outros vão colocar outras questões no meio desse rebuliço todo. Vai surgir ressentimento, raiva, ódio, e tudo isso vai se misturar com questões políticas e sociais. Veja, a expropriação de terra na África do Sul é uma coisa que tem legislação própria deles. Como eles são um país soberano, eles têm a sua norma legal. Então essa norma tem que ser cumprida. E pronto. Porém, com o cumprimento da lei, existe uma comoção social que se instaura dentro das questões políticas internas do país. E quando um partido político com algum viés ideológico começa a fazer balbúrdia sobre isso, ele não vê mais na expropriação aquilo que era para ser uma reparação. Existe uma comoção partidária que grita ódio. Ela vê na expropriação uma reparação, só que ela fomenta isso de forma violenta. Quando você tem um membro de um partido político, que é um líder de partido político, em um vídeo gritando enquanto dança, "Kill the Boer, the farmer", Boer em africâner é a mesma coisa que fazendeiro. Logo ele fala "Kill the Boer, the farmer", isso é, mate o fazendeiro, literalmente. Tudo isso acontecendo em meio a uma tensão social de expropriação de terras, visto por um público massivo esse show ali, como no vídeo que foi mostrado na Casa Branca, com casos de fazendeiros desaparecendo e fugindo do país. Isso no mínimo vai parecer um fomento à morte dos fazendeiros, sejam eles brancos ou negros. Não tem como parecer outra coisa. No momento que isso acontece e o governo no poder não faz nada contra isso, isso é, não teve nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de repreensão, nada foi feito para que esse tipo de discurso fosse parado. E ainda por cima é criticado todo aquele que sai do país por causa desses tipos de ações violentas e discursos de ódio fomentados por um partido do governo com um líder governamental.
que não é do partido que está no poder, mas sim do partido de oposição ao que está no poder, de algum modo parece que há conivência do partido que está no poder com esse tipo de pensamento. E assim se criam aqueles problemas que eu falei no meu outro vídeo. A violência, ela ocorre primeiro internamente, ela não é controlada e depois ela se desenvolve, ganha força. Aí o governo não consegue mais conter, porque ela está arraizada junto com o governo. E então ela se fortalece mais ainda. E aí eu deixo a questão em aberta para vocês. Qual que vai ser o próximo passo disso? Mais um conflito? Bem, é isso. Quero deixar essa questão em aberta com vocês. E por favor, compartilhem isso se acharem útil, pelo menos informativo.